Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Giovana Fiorilo e hoje vamos para mais um vídeo. Como estudar em casa sem cursinho. Então, primeiro passo, estabelecer o cronograma do que você vai precisar estudar. Porque lembrando, as faculdades não abrangem todos os assuntos. A gente já não tem muito tempo, né? Tem muita coisa para estudar, a gente precisa ter um foco nas coisas certas. Você olhando o cronograma daquela faculdade, você tem ideia de quais são as preferências de assuntos daquela faculdade e onde você tem que focar mais. Lembrando mais uma vez que se você tem interesse no cronograma da Unesp, comenta aqui ou manda no meu Instagram que eu passo pra você. Segundo passo, vamos fazer outro cronograma. Você determina quais vão ser os seus dias de folga, quais dias você vai estudar e tal. E você faz o seu cronograma semanal, tá? Então você vai colocar lá, sempre intercalando uma matéria mais leve com uma matéria mais pesada. Não pega para fazer várias matérias de exatas no mesmo dia, mas se você quiser, você pode colocar várias matérias teóricas. Então eu misturava bastante geografia com história, geografia com biologia, história com biologia. Eu gostava bastante e comigo funcionava. Eu só não recomendo que você misture assuntos no mesmo dia de exatas, porque é muito cansativo para o seu cérebro, tá? Então esse cronograma semanal, as matérias que você vai colocar nele vão ser baseadas nas matérias do seu cronograma de estudos com as matérias da faculdade. Você pode fazer de duas formas. Ou você faz esses calendáriozinhos semanais com matérias aleatórias, tipo, você vai escolhendo as matérias lá do seu cronograma de matérias, você escolhe as que você quer estudar e vai colocando, fazendo o cronograma. Ou você pode estabelecer certos dias para estudar cada matéria. Então, por exemplo, toda segunda eu vou estudar História e Geografia. Toda terça eu vou estudar Matemática. Toda quarta eu vou estudar Biologia e História. Toda quinta eu vou estudar Física. Toda sexta eu vou estudar Química. Você consegue se controlar, porque, por exemplo, isso é uma coisa que eu pequei. Eu gostava muito de Biologia. Então, o que eu fazia? Eu estudava um monte de conteúdos de Biologia e os outros assuntos, principalmente de exatas que eu não gostava, ia ficando. Aí, quando você ia ver, você completou os assuntos de Biologia. E aí? Você vai intercalar essas matérias de exatas com o quê? Entendeu? Então, é bom você fazer esse cronograma de um dia para cada matéria e você só troca o conteúdo que vai ser semanal, né? Por exemplo, toda segunda é História. Então, uma semana eu vou estudar a Revolução Francesa, na outra eu vou estudar invasões napoleônicas, sabe? É melhor. Você não se boicota, porque você fazer isso de estudar só as matérias que você gosta, você tá se boicotando e você não tá fazendo o seu tempo render. E aí, conforme você for estudando, eu recomendo que você vá grifando ou pintando, qualquer coisa assim, os assuntos que você já estudou no seu cronograma da faculdade, tá? Porque aí você não se perde, não fica confuso o que você já estudou, o que não estudou. Eu usava bastante aplicativos de joguinhos de matéria, de simulados mesmo, ou só que era de questões, não era um simulado, era questões que você fazia a quantidade que você quisesse. E vai rolar um videozinho aqui de quais eram esses aplicativos que eu utilizava, tá? Então fiquem ligados que é bem interessante. Outra coisa, se programar para fazer provas antigas, isso é bem importante. Primeiro, é importante porque você vai se contextualizar com o formato da prova, porque cada prova você vai ver que tem o seu formato. Então, você estando habituado com o formato daquela prova é muito bom. Uma dica super importante, quando eu via que eu não sabia algum assunto, eu anotava qual era esse assunto, então eu tinha uma lista de assuntos que eu não estava acertando, e aí eu fazia o quê? Fazia resumos dessas matérias, porque geralmente eram matérias que eu não tinha estudado muito, ou não tinha muito material para estudar. Então é bem legal você fazer isso. Você anota as matérias que você tá tendo mais dificuldade, que você tá errando mais, anota numa lista pra você fazer resumos dessas matérias ou revisar de novo essas matérias, porque você já vai conhecendo as suas deficiências. E uma dica que eu também já falei muito aqui no canal, que é sobre videoaulas. A leitura ativa nunca funcionou comigo, porque eu acabo procrastinando muito, eu demoro muito para conseguir ler todo aquele conteúdo e acabo não absorvendo tão bem. Então, eu gostava muito de assistir videoaula, eu utilizava principalmente para biologia e para história, tá? História eu utilizava o canal Parabólica, que eu recomendo demais, e biologia, o Biologia Total do Jubilu. 1.25 de velocidade, já acelerava um pouquinho a videoaula, são aulas que eu gosto bastante porque são bem didáticas, bem dinâmicas e me deixam interessada no assunto, tá? Então, assim, pra mim, que não gosta de leitura ativa, que acaba procrastinando muito, a videoaula era uma melhor alternativa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês utilizem as dicas e que dê certo pra vocês.